Olá, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 27 de maio, e o conteúdo previsto hoje aqui na plataforma Plural é matemática e história. Esse é o vídeo número 1. Então, nós vamos falar aqui de matemática. Eu vim gravar aqui na plataforma Plural para poder mostrar para vocês a imagem que eu preciso da folha. Hoje tem uma folha aqui em anexo. Você pode imprimir ou copiar, tanto faz, ela não é longa, de exercícios, tá? A gente está vendo já o MDC e eu notei que tem crianças que não estão lembrando ainda os números primos. Então, para lembrar números primos e compostos, eu deixei um exercício hoje, tá, pessoas bonitas? E mais umas continhas de MDC para a gente ir treinando. Então, a prof vai abrir aqui para vocês uma janela. E eu acho que é essa folha aqui. Muito bem. Essa atividade aqui tá na plataforma Plural, tá? Prof deixou lá. Essa folhinha só. Olha como ela é curtinha. Curtinha. Para a gente falar sobre números primos. Então, para a gente relembrar que os números primos são aqueles que só são divisíveis por 1 e por eles mesmos. Ou seja, o 3 é primo. Eu só vou encontrar uma tabuada onde alguma coisa, deixa a prof abrir. A prof abriu outra aba, mas daí não dá para vocês verem. Alguma coisa vezes alguma coisa tem que dar resultado 3. Então, qual tabuada que eu vou encontrar alguma coisa vezes alguma coisa que dá 3? Só na tabuada do 3, 3 vezes 1, ou na tabuada do 1, 1 vezes 3. Só vou encontrar na tabuada do 1 e na tabuada dele mesmo, certo, pessoas bonitas? Ou é a tabuada do 1 ou é a tabuada dele mesmo que eu vou encontrar 3, por isso que ele é um número primo. Um número composto é um número que eu vou encontrar em outras tabuadas. Então, ou seja, alguma coisa vezes alguma coisa vai ser igual a 4. Quando que tabuada eu vou encontrar isso? Então, eu vou encontrar em 4 vezes 1, dá 4. 1 vezes 4, dá 4. E 2 vezes 2, dá 4. Ele aparece em outra tabuada que não é do 1 e não é dele. Então, ele não é primo. Ele é um número composto. Então, preste atenção, pessoa bonita. Vamos fazer junto aqui os primeiros. Então, o 2, para eu saber se ele é primo ou composto. Então, o que eu vou pensar? Alguma coisa vezes alguma coisa tem que dar 2. Onde que eu acho, então, o 2? Eu vou encontrar em 1 vezes 2, vou encontrar em 2 vezes 1, e não vou encontrar em nenhuma outra tabuada a resposta 2. Então, ele é um número primo. O número 3. 3, eu vou encontrar, então, na tabuada 1 vezes 3 e 3 vezes 1. Não vou encontrar ele em nenhuma outra tabuada, alguma coisa vezes alguma coisa dá 3. Não vou. Então, ele é um número primo. Número 4. O 4 eu vou encontrar 1 vezes 4, 4 vezes 1, mas também vou encontrar no 2 vezes 2. Então, ele é composto. O número 5, pensa comigo, o número 5 eu vou encontrar em 1 vezes 5, 5 vezes 1, e não vou... Opa, composto é para escrever errado, hein? E não vou encontrar ele mais nenhuma outra tabuada, vai ser alguma coisa vezes alguma coisa dá 5. Então, ele também é um número primo. O número 6, aonde que eu encontro alguma coisa vezes alguma coisa dá 6? Galera, olha só, 1 vezes 6, 6 vezes 1, e agora, 2 vezes 3, opa, e 3 vezes 2. Tudo vai dar resposta 6. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6.
6 vezes 1, 6. 1 vezes 6, 6. Então, ele é um número composto, porque ele não está só na tabuada do 1 e na tabuada dele mesmo. Entenderam, pessoas bonitas, como é que vocês têm que fazer essa atividade? E vocês vão fazer até o número 30, certo? Do outro, colocando do lado se é primo ou composto. Você vai fazer, e daí a gente corrige na live se ele é primo ou composto, certo, seus lindos? Você vai continuar aí, né? Vai fazer aí o número 7, depois o 8, depois o 9, e assim você vai até o 30, certo? E a gente vai descobrir os números primos até 30. Muito bem, relembrando, esse conteúdo é de 4º ano, vocês já viram números primos, não é novidade. Então, só para relembrar, certo, pessoas bonitas? Também vamos ter ali o número 2, que a prof deixou aqui. Calcule o MDC de 3 numerozinhos só que eu deixei para calcular o MDC. A gente vai corrigir essas atividades na próxima live. A prof corrige com vocês, igual a gente fez na live anterior, tá? Corrigindo todos esses exercícios. Eu não vou gravar nesse vídeo as respostas, porque eu quero que você faça na raça, para aprender de verdade. Certo, pessoa bonita? Então, capriche, faça os exercícios dessa folhinha aqui. Pode copiar no caderno para resolver. Não vai ter espaço na folha, então faça no caderno, tá? Se você quiser recortar e colar e daí responder tudo no caderno, pode. Se você quiser copiar tudo no caderno, não imprimir a folha, pode também, tá bom? Mas tem que ter esse conteúdo aqui lá no seu caderno. Certo, pessoas bonitas? Então, esse conteúdo de matemática é fácil, é um conteúdo que já foi visto, a gente só está recapitulando, e MDC a prof já explicou, a gente fez junto na live, tem um outro vídeo aqui falando de MDC, eu sei que você vai caprichar e vai conseguir fazer esse exercício, tá bom? Deixa eu parar a apresentação aqui e voltar a falar com vocês. Muito bem. Essa é a primeira parte do vídeo, e agora eu vou gravar para vocês a segunda parte, que é a aula de história. Essa aula eu preciso explicar coisas antes para vocês entenderem o agora, senão vai ficar bem difícil de vocês entenderem. Então, é uma aula mais longa, essa aula de história, e vai ficar separado, porque vocês vão precisar desse conteúdo para a prova. Tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até daqui a pouco. Beijo. Fui. Olá, pessoas bonitas! Essa é a segunda parte do vídeo de quarta-feira, dia 27 de maio, tá? Essa aula é aula de história. A prof gravou a primeira parte na plataforma Plural para conseguir mostrar a folhinha de matemática, e agora a gente vai falar da aula de história sobre a vinda da família real para cá. Galera, o seu livro, ele vai falar muito rapidamente, não vai te explicar que a família real que morava lá em Portugal vem para o Brasil, fugindo das guerras napoleônicas. Ele vai dizer isso para você. E você vai ficar pensando, ué, que guerra? O que estava acontecendo para eles virem para cá? Lembra quando a gente começa da história do Brasil e a gente descobre que quem vem para cá primeiro não eram pessoas muito ricas, nem muito estudadas, nem nada disso. Lembra que a prof contou que até tinham pessoas que estavam presas e foram, né, tiveram a escolha de vir morar aqui na colônia, colonizar o Brasil, ou continuar, e a maioria veio. Então, a gente sabe que nesse início, os portugueses que vêm para cá não são aí muito buena gente, né? Nós temos essa noção. Então, por que se eles não gostavam, não queriam vir para cá? Se lá tinha todo o luxo, tinha toda a estrutura, por que é que a família real vem para cá? Vamos fazer alguns esclarecimentos. Eu adoraria estar em sala agora, gente. Agora era a hora do teatrinho, que eu ia pegar um monte de criança para fazer os personagens. Ia ser muito engraçado. E vocês não iam esquecer nunca.
Porém, estamos em pandemia, então a prof vai tentar explicar para vocês, fazendo várias caretas para ver se você presta bastante atenção no que eu estou dizendo, tá bom? Muito bem. Para a gente entender, galera, olha só o que estava acontecendo. Napoleão, ele era da França, tá? Era imperador lá, muito bem. Napoleão arranjou uma briga com a Inglaterra. Falou assim... Vou me vingar da Inglaterra. Estavam numa briga de comércio. Chegou para Portugal e falou assim, olha, eu não quero que vocês comprem nada da Inglaterra. Tá entendendo? E Napoleão era muito brabo, ele tinha um exército muito forte, ele atacou vários lugares, ele sempre saía vencedor nessas batalhas. Então Portugal ficou meio, vai dar ruim se eu fizer negócio. Mas havia negócios muito bons econômicos ali com a Inglaterra. Portugal não queria parar. Então Portugal falou, eu vou despistar o Napoleão. Ah, tá, não, pode deixar que eu não vou fazer acordo nenhum com a Inglaterra, não. Só que ele continuou comprando e vendendo coisas da Inglaterra. E Napoleão descobriu, porque sempre tem um fofoqueiro. A já viu desde a Inconfidência, né, galera? Sempre tem uma boca de alarme para ir lá contar. E alguém contou a Napoleão. Napoleão, irado que ficou, falou, ah, Portugal não obedeceu e mentiu, vou lá. Mas como eu disse, sempre tem um fofoqueiro. O X9 contou para Portugal que Napoleão estava vindo e que viria em breve, nas próximas semanas estariam ali. Ocorre que o rei de Portugal pensou, vixe, deu ruim, tá vindo aqui e vai atacar todo mundo. Só que não era só o rei de Portugal, a esposa e os filhos. Era toda a corte portuguesa, as pessoas com muito dinheiro, que frequentavam o castelo, que eram amigos do rei. Todos que tinham muito dinheiro ficaram com muito medo do Napoleão, que era brabo pra chuchu. Muito bem. O que eles pensaram? Gente, que jeito vamos dar? Vamos ter que ir para o Brasil para a gente ficar lá um tempo, porque Napoleão lá é mais difícil dele ir. Aqui ele vai vir, que é rapidinho, é perto. Então, o que eles fizeram? Movimentaram toda essa corte, toda a família real, toda essa corte, dos que tinham dinheirinho, né, que eram também ricos ali, amigos do rei, e resolveram vir para o Brasil. Colocaram ali algumas caravelas, lembra de 2 caravelas, né? Colocaram algumas caravelas ali para levar os produtos. Eles tinham que trazer muitas coisas para o Brasil. No Brasil não tinha muita coisa. Lembra que Portugal não deixava a gente produzir quase nada, que foi muita briga que teve, né? Da Inconfidência, Conjuração, justamente porque a gente não podia produzir, só podia comprar de Portugal. Tinha coisa que a gente tinha matéria-prima que queria fazer, queria criar uma fábrica e não podia porque Portugal não deixava. Sabendo disso, eles falaram, vixe, vamos ter que levar muita coisa. E começaram a levar, né, chamaram seus empregados, foram levando coisas todas no porto ali para embarcar nos navios. Ocorre que, não foi rápido assim, né, galera, levou uns dias para fazer isso. Ocorre que Napoleão já estava a caminho e eles ficaram sabendo que Napoleão já estava a caminho. E eles tinham que vir rapidamente para cá. Ocorre que, pessoas bonitas, me vem o rei de Portugal com a família real e com a corte para o Brasil. E na hora de embarcar, eles tiveram que deixar muita coisa lá no porto, não conseguiram carregar nos navios. Eles trouxeram panelas e esqueceram os livros. Começamos com panelas. Sem livros. Além disso, eles esquecem muito ouro lá. Muito ouro fica no cais e eles não pegam. Não dá tempo de abastecer o navio. Eles vêm para cá sem dinheiro, sem livros e com panelas. Essa é a parte cômica que a gente começa na história da vinda da família real para cá. Vêm as panelas, esquecem-se os livros. É um bom indício, né, galera? Um bom indício de como a gente começa. Muito bem. Vem
Vem a família real para cá e eles vão para o Rio de Janeiro. Mas lembre-se que não é essa a família real. Vem a família real, vem a corte toda e os empregados ainda que vêm junto, todos vindo para cá, tá? Aonde que eles vão morar, galera? Dá tempo de construir casas assim, ó, plipt? Ocorre que é minha palavra favorita em história. Ocorre que, sabendo que Dom João estava vindo para cá, o rei de Portugal, o rei, né? Era o rei de Portugal, a gente era colônia de Portugal, era nosso rei também. O rei vem para cá morar. Eles baixam um decreto e pegam as melhores casas no Rio de Janeiro. As melhores casas. Com tudo dentro. Panelas, pratos, utensílios, e móveis e camas, o que tivesse. E não podia tirar nada de lá. E essas pessoas donas dessas casas mais bonitas, melhores casas, elas foram retiradas das suas casas para que essas casas servissem para a corte portuguesa, para o rei, a família, né? Família real, para toda a corte, né? Para abrigar todo esse povaréu que está vindo de Portugal para cá. Pendura-se nas portas das melhores casas um papel escrito PR, Príncipe Regente. Estava vindo para cá. Esse PR, as pessoas que moravam lá, com uma maneira até de fazer deboche, falavam que era ponha-se à rua, mas era Príncipe Regente. Galera, todas essas pessoas tiveram que sair das suas casas. Tiveram que morar muito mais distante ali da região central. Vai ser na periferia, que a gente chama. Essa área mais longe ali do centro, na região periférica. Na periferia elas vão morar, uma região mais longe, mais afastada. Ficam sem casa, ficam sem móveis, ficam sem utensílios, só levam a roupa do corpo. E são despejados das suas casas para que essas casas atendessem a família real e a corte. Olha que bacana! Para onde vão essas pessoas? Morar tudo improvisado, porque não tinha nada. Não tinha outra casa para eles irem. Tinha terrenos, mas não casas. Começa-se assim a vinda da família real para cá, gente. Começa-se assim. Se eu não contasse esse começo para vocês entenderem como veio a família real para cá, não tem nem cabimento eu explicar o resto. Então, veja, eles não queriam vir para cá. Eles vieram fugindo da guerra, fugindo do Napoleão, que era brabo pra chuchu, tinha um exército fortíssimo e estavam com medo, porque aprontaram, prometeram e não cumpriram. E vieram a toque de caixa expulsar os moradores das melhores casas para ficar para eles. Começa assim. Começa assim. Então, agora que a gente já sabe esse começo da vinda dessa família real, deixa eu ver se tem alguma coisa no meu livro ninja aqui que eu preciso contar. Ah, tem um texto bem bacana aqui, ó, tem uma fonte histórica, é de um livro Rio de Janeiro, Capital do Reino, é o nome desse livro, tá? Foi escrito em 1995 por Matos, Albuquerque e Matos, de novo. Tá aqui, ó, no meu livro ninja, esse texto azul. Eu vou ler para vocês, olha que legal esse relato, gente. Em sua maioria, as habitações requisitadas pela corte eram sólidos sobrados de 2 ou mais andares. Então, eles moravam em sobrados, localizados no centro, isto é, no coração da cidade. Vistos da rua, os sobrados pareciam pequenos. Contudo, quem neles entrasse poderia se dar conta da sua extensão. A entrada se fazia por um corredor lateral, no qual havia uma escada que levava ao segundo andar. Galera, eles não eram largos, eles eram compridos e estreitos, os sobrados. Os terrenos eram assim e não assim. Então, parecia pequeno, mas ele era muito grande para trás. Seguia muito, tá? As famílias quase nunca habitavam os andares térreos, que eram utilizados como lojas ou serviam de acomodação de escravos e animais. No andar superior, um pouco mais distante do barulho da rua, encontravam-se as alcovas, quartos sem janelas, um salão onde eram recebidas as visitas, um cômodo próximo à cozinha e resguardado dos olhares de estranhos, no qual as mulheres passavam a maior parte dos dias. Elas ficavam num lugar sempre mais afastado, onde estranhos não as vissem, tá? Enquanto no salão em frente, a austera mobília, alguma prataria e porcelana das Índias davam o tom de formalidade. No cômodo dos fundos,
existiam espalhadas pelo assoalho esteirinhas de palha, nas quais se acomodavam as senhoras, vestidas com largos camisolões de algodão, descalças ou usando confortáveis tamancos. Elas se ocupavam com a costura e as crianças, comandando aos gritos os escravos domésticos. Ao lado dos sobrados, quase sempre na mesma rua, erguiam-se casas mais modestas, de chão batido, paredes de pau a pique, em um único pavimento, só um andar. Seus moradores não possuíam pratarias e porcelanas que engrandeciam os sobrados das famílias consideradas distintas. Porém, por mais humildes que fossem, tinham pelo menos um escravo. Isso na região central do Rio de Janeiro, tá, galera? Isso aqui é para vocês terem uma noção de como eram essas casas. Aqui, a gente vai conseguir ver nessa foto, na Rua do Piolho, Rio de Janeiro. Foi pintado por Thomas Ender. Olha que legal aqui, vamos ver se vocês conseguem ver os sobrados. Bacana, né? Muito bem. Então, pessoas bonitas. Aí, era isso que eu precisava contar para vocês do começo, antes de vir a família real para cá. Na página de vocês, aí do livro, do capítulo, deixa a prof ver, estamos no capítulo 5, Brasil no século XIX, na página 264, a gente começa falando da corte portuguesa no Brasil. Então, lembre-se que a corte é todo mundo, tá? Vem o rei, a família real, vem, né? Vem ali a elite, os que tinham mais dinheiro lá em Portugal, né? Faziam parte da corte. Então, olha só. No século XIX, a história do Brasil foi influenciada diretamente pelos fatos que ocorriam na Europa. França e Inglaterra estavam em guerra, lembra que eu contei? Lembra? E Portugal, que era aliado dos ingleses, corria o risco de ser invadido pelos franceses, por Napoleão, por ter mentido para Napoleão que não faria mais acordos comerciais com a Inglaterra e fez. Continuou fazendo. Por isso, o governante português Dom João resolveu transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil. Assim, em 1808, Dom João se mudou para o Rio de Janeiro, acompanhado de sua corte, que era formada por milhares de pessoas. Assim que a corte chegou, foi baixado um decreto determinando que os habitantes do Rio de Janeiro deveriam, quando solicitados, ceder suas casas para os que estavam chegando. E como quem estava chegando era gente importante, foram requisitadas as melhores casas da cidade, com tudo que tinha dentro. Cotidiano no Rio de Janeiro. Galera, na página 265 começa então essa explicação de como era o dia a dia no Rio de Janeiro nessa época. Na época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas. As ruas eram: pega o seu marca-texto, pessoa bonita, e grava aqui comigo, pode riscar. Mal iluminadas, não recebiam serviço de limpeza. Além disso, não havia sistema de esgoto nem água encanada. Por isso, as pessoas tinham que buscar água nas fontes públicas ou poços. O dia a dia nas ruas da capital era marcado por intensas atividades comerciais, celebrações e pelo trabalho dos escravizados. Então, você pode marcar esse começo aí. A prof já vai marcar também com a minha caneta ninja aqui, a caneta rosa, que isso aqui eu pedi para vocês grifarem. A outra página, 264, você pode grifar também o azulzinho e o de cima, porque vai cair, não tenha dúvida. Em 1808, Dom João abriu os portos brasileiros a nações amigas, ou seja, parceiros comerciais de Portugal, estabelecendo o fim do pacto colonial. Galera, lembra que o Brasil só podia comprar e vender de Portugal? Ele acaba com isso. Claro, ele tá ali, aí ele pode comprar quando quiser, de quem quiser. Toda aquela briga que teve na Conjuração e na Inconfidência por pedir o livre comércio só vai acontecer em 1808, quando a família real chega aqui. Antes disso, vai continuar aquele problema de não poder comprar de quem quiser, nem vender para quem quiser. Só agora, esse pacto colonial, ele acaba. Anote isso aí no final da página 265, pegue seu marca-texto e passe, que vai cair, não tenha dúvida. Na página 266, ele vai falar sobre o trabalho escravo nas cidades. Hoje eu vou até a 270, ok. Grande parte da população que vivia nas cidades brasileiras do século XIX eram compostas de escravizados. Entre 1808 e 1831, cerca de 750 mil pessoas foram trazidas da África na condição de escravos. Galera,
750 mil pessoas trazidas, escravizadas lá da África, tá? Em prazo de 23 anos. 750 mil escravos, tá? Aqueles que trabalhavam nas ruas, vendendo produtos ou carregando mercadorias, eram conhecidos como escravos de ganho. Havia também os escravos que trabalhavam nas residências dos senhores, conhecidos como escravos domésticos. Seus serviços eram variados, como fazer a limpeza, preparar alimento, cuidar das crianças, e você pode grifar todo esse conteúdo da página 266, porque ele vai despencar na próxima avaliação. Vamos fazer as atividades, então, da página 267 comigo, e daí a gente continua com a leitura dos outros textos. Leia os textos e escreva um título adequado para cada um deles. Nas casas e nos sobrados eram os escravos quem tudo fazia. Cozinhavam, lavavam, engomavam, costuravam, varriam assoalho de tábua ou chão de terra batida, limpavam a prataria. Que título a gente pode dar? Escravos domésticos. Ainda bem cedinho, mal o dia despontava, eles iam às frentes de chafarizes buscar água e, por vezes, lavar as roupas dos seus senhores, retornando para casa, carregando jarros e trouxas na cabeça. Escravo urbano, né? Podemos colocar ali o dia a dia do escravo urbano, o outro lá, os escravos domésticos. São títulos assim que você vai escolher para colocar aí nesses trechinhos, tá bom? Analise a imagem e responda as questões. Com a página 267 que eu tô, hein? Essa imagem aqui que a gente vai analisar, hein, pessoas bonitas. Pega aí. Ó, Roberto me perturbando, claro que eu tô gravando o vídeo dela, vem sempre, né, gente? Já tá normal já, né? Ok, vamos lá. Vai passar aqui pegar um computador dela. Analise a imagem. Um pouquinho, gente. Analise a imagem e responda as questões. Qual dos textos da questão anterior trata do assunto mostrado nessa imagem? Galera, esses que estão pegando água. Vai ser o quê? Os escravos urbanos. Né? Então, é na letra B que a gente vai marcar. Hoje em dia, o trabalho representado na imagem é necessário onde a gente mora? Não, né, galera? Porque tem água encanada. Então, não tem. Você pode responder aqui no finalzinho da página. Se quiser, você pode responder no seu caderno também, não tem problema. Tá? Hoje em dia não tem, porque a gente não precisa buscar água. Né? Aqui em Curitiba, Colombo, tal, Almirante Tamandaré, deve ter aluno também de lá. De toda essa região metropolitana aqui em volta da cidade, tem água encanada. Então, vamos ler ali as mudanças no Rio de Janeiro na página 268. A chegada da família real ao Brasil causou grande impacto na vida colonial. Nessa época, o Rio de Janeiro passou a ser a sede oficial do governo português. Capital, sede oficial do governo, tá? Por isso, Dom João fundou diversas instituições para organizar sua administração e para estimular a economia e a cultura da região. Ele criou, por exemplo, a imprensa régia, a Biblioteca Real, o Banco do Brasil, que surge com a família real. Nossa, prof. Mel, o Banco do Brasil. É, galera, surgiu lá naquela época o Banco do Brasil. Tá vendo? Secular. E o Real Horto. Tem a foto ali do Jardim Botânico para vocês verem. Foi criado nessa época, tá? Em 1808. Ele era chamado de Real Horto, tá? Tinha várias espécies de vegetais e minerais ali também, tá? Embaixo a gente tem a Biblioteca Real, trazida por Dom João. Hoje ela é chamada de Biblioteca Nacional, tá, galera? Ali na Biblioteca Real, eles vão colocar documentos dessa época que aconteceu, alguns documentos que estavam aqui antes da chegada da família real. Eles, mais tarde, mandam buscar lá em Portugal alguns livros e vão abastecendo essa biblioteca. Depois de ter esquecido tudo lá no Porto, né, galera? Tem que, aos poucos, mandando trazer mais livros para colocar nessa biblioteca real, tá? Porque quando vieram, não trouxeram livro. Muito bem. Então, você pode grifar para mim as duas últimas linhas lá em cima da página 268. Ele criou, por exemplo, pode grifar, tá bom? Na página 269, a gente vai falar sobre a missão francesa no Brasil. Para desenvolver o campo das artes, Dom João fundou a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios
e diversos artistas, arquitetos e escultores foram convidados para vir ao Brasil trabalhar nessa instituição, formando a chamada Missão Francesa. Um dos principais pintores que vieram ao Brasil nessa época foi Jean-Baptiste Debré. Ele nasce em 1768 e morre em 1848. Suas obras destacam aspectos importantes do dia a dia da população, são fontes históricas fundamentais para estudarmos a história do Brasil. Veja alguns exemplos a seguir. Olha que bacana, tem uma foto ali. Muitos aspectos culturais das cidades do século XIX são temas das obras de Debré. O intrudo, representado na pintura ao lado, era um tipo de brincadeira praticada no carnaval, principalmente entre as pessoas escravizadas e pobres. Intrudo, litografia produzida por volta de 1836. Um desenho ali ó, no carnaval, tá, galera? As brincadeiras de carnaval. E embaixo também foi o Debré que pintou aquela obra, que é o trabalho de diversos grupos da sociedade brasileira. Ele é chamado de Loja de Barbeiros, tá? Também é o desenho ali. Na página 270, a gente vai ligar ali, ó. Banco do Brasil, Biblioteca Real e Real Horto. Galera, acervo com livros é Biblioteca Real. Centro de Pesquisas e Estudos de Diversas Espécies Vegetais, Real Horto. Lembra de hortifruti, tá? Então, horti, tá? Lembra aqui. Então, vegetal. E primeiro banco fundado, Banco do Brasil. Você vai ligar, pesquisa outra obra de Debré na internet e faça uma releitura. Galera, você vai procurar na internet, vai escrever aí o nome dele, vai achar as obras dele, vai escolher uma e vai copiar do seu jeito. Não é para imprimir, não é para passar coisa por cima, usar, sei lá, papel de seda, papel vegetal, não é. Você vai olhar e vai fazer a sua maneira. Essa aqui. E vai me mostrar na live. Não precisa mandar no e-mail. Não manda no e-mail. Só na live, tá bom? E a gente termina aqui esse conteúdo de história. O que eu precisava contar para vocês era justamente isso, tá? Sobre esse começo da vinda da família real, sobre essa fuga, dessa guerra que estava sendo travada lá. Napoleão bem doido atrás do rei de Portugal. Ele foge bem, ó, lepte, bem rápido para cá. Quando vem para cá, aí ele é obrigado a acabar com aquele embargo que ele tinha feito de comércio, ele é obrigado a liberar o comércio com qualquer outro país, para poder comprar e vender de outros países, né? Quando ele vem para cá, daí ele pensa que tem que mudar, né? Precisou ele vir para cá. Só vocês verem como que é as coisas, né, gente? Política é sempre assim, né? Quando eles passam daí, eles pensam em mudar as coisas. Muito bem. E para vocês lembrarem que vieram as panelas e ficaram os livros, né, gente? Desde lá de trás a gente tem problemas com livros e panelas. Mas vamos lá, seguimos em frente, pessoas bonitas, que a próxima aula a gente fala sobre a independência. E aí eu tenho outras fofocas para te contar sobre a independência. Gente, história é um barato. Conhecer história é incrível. Quando você conhece história, você cria filmes na sua cabeça. E a história do Brasil não é diferente. Você vai conhecendo, você vai criando personagenzinhos ali na sua cabeça e vai passando filminhos. Então vem comigo, embarca nessa aventura histórica que é a próxima aula, independência ou morte. Certo, pessoas bonitas? O beijo de hoje vai para... Eu não lembro em que eu parei. E meu livro acho que nem trouxe para cá. Vamos ver se eu acho minha lista ninja aqui, pessoas bonitas. Vamos ver. Eu mexi em tanta coisa hoje que eu quero ver eu achar essa lista. Lista da prof. Quinto ano. É uma planilha de notas, eu acho. Ai, gente do céu, eu prometo que eu vou deixar isso mais fácil, tá? Prometo. Vamos ver se abre aqui o esqueminha da prof. V, porque... Hoje é Danilo e Eduardo Rui. Achei minha planilha. Paramos no Dudu. Danilão e Dudu, beijo de hoje vai para vocês. Galera, beijo para todos. Se cuidem, estudem, façam as atividades. Tá super fácil, hein? Super mega fácil a atividade de história. Faz atividade de matemática. Se cuida. Hoje, quarta, tem live. Capricha e hoje a gente corrige as tarefas de matemática passadas na aula anterior. Certo, seus bonitos? Fiquem com Deus, que a Sagrada Família abençoe todo mundo e beijo. Fui!